Iniciando a primeira aula, tá, do curso do Profimate. Profimate e ENAD, né? A gente vai depois conversar em relação aos dias, às aulas que a gente vai ter do ENAD, mas, por enquanto, eu me preocupo mais com o Profimate para eu trazer essa base que vocês devem resgatar. Ah, Cláudia, mas alguns assuntos do médio eu nem vi. A gente vai ver tudo que interessa para a gente nessas duas provas, tá? Não adianta eu ir logo para curso superior, se eu aqui no médio ou no fundamental eu ainda não tenho uma base, ainda não estou com um lastro formado, tá bom? Então, eu vou abrir aqui, compartilhar com vocês a tela onde está a prova, e é aquele esquema que eu faço, eu recorto, levo para outra página, tá? Recorto, levo para outra página, sempre por aí mostrando como faz. Compartilhar aqui. Tá. Aí está a prova, está aqui, mestrado profissional em matemática em rede nacional. Como eu disse, ele vai das questões mais simples até as mais difíceis. Então, a gente vai procurar ver. Eu vou recortar aqui, sempre jogando para essa tela, tá? Então, aqui, aula 1. Profimate 2011. Então, o que ele diz? Que nessa primeira, né, questão, vou recortar aqui e levar para lá. Reparem que ele vai buscar parte de propriedade de potência. Propriedade de potência, é o que ele busca aqui, né? O número 27 elevado a 2/3 é igual. Isso aqui, se a gente for olhar uma matriz de matemática, isso aqui ele quer que é a mesma coisa de pedir escrever um número em diferentes formas. Tá? Ele tem o número 27 elevado a uma potência que é fração. Então, se eu tenho 27 numa potência que é fração, vou buscar bem aqui o assunto. Olha. Bem aqui estão todos os mapas de assuntos que a gente eu vou passar depois para vocês. Potenciação. Olha aqui. Propriedades de potência que a gente possui. Definição de potência. A elevado a 1, que dá sempre um número. Aqui as propriedades. Radiciação. Né? Olha. Tudo aqui são propriedades. Certo? Então, eu vou buscar essa propriedade aqui, ó. Vou buscar essa propriedade bem aqui.
Ah, Cláudia, eu vou lembrar de fazer essa propriedade. Não, eu tenho que ter essas propriedades sempre em mão. Sempre em mão, né? Aí, como eu aprendo? Eu aprendo vendo o seguinte: sempre que eu precisar, de início eu olho, né? De início eu olho as questões, mas depois eu observo o seguinte, que eu tenho que estar treinando, né? É fazendo exercício que eu vou sempre resolver. Então, aqui ele traz o seguinte, a propriedade que eu vou usar, lá de radiciação. É que o A elevado a M sobre N, isso aqui é A raiz N de A elevado a M. Certo? Propriedade. Mas, além disso, eu tenho uma propriedade que diz, quando eu tenho uma potência negativa, isso aqui é 1, e a potência fica positiva. E reparem que, na questão, ele é negativo. Então, eu vou aplicar as duas regras, tanto esta, para fazer com que a potência fique positiva, quanto esta aqui, quando ela já estiver positiva. Então, eu posso fazer o seguinte, que 27 elevado a 2, menos 2 terços, é a mesma coisa que 1 sobre 27 elevado a 2 terços. Entenderam? Eu tirei aplicando essa regra aqui, ó. Aí eu vou continuar, porque ainda não tem nenhum número ali que possa ser marcado. Isso aqui vai ser 1 sobre a raiz cúbica de 27 ao quadrado. Eu vou ter que fazer esse 27 ao quadrado? Não. Eu venho lembrar o seguinte, quando eu tenho a raiz m e a elevado a n, para botar m aqui, raiz n de a elevado a m, isso daqui vai ser a raiz n sobre p da raiz n de a e m sobre p. O que foi que eu fiz? Eu apliquei tanto o índice da raiz como a potência, eu estou dividindo por P. Ah, Cláudia, por quê? Porque olha aqui, isso aqui, ele vai ser a raiz cúbica. O 27, ele pode ser 3 ao quadrado. Ao quadrado. 3 ao quadrado, não. 3 ao cubo, ao quadrado. Usando aí propriedades, né? A elevado a m, elevado a n, potência da potência. Isso aqui é a m vezes, vezes n. Então, eu posso pegar e escrever aqui na forma 1 raiz cúbica de 3 à sexta. Raiz cúbica de 3 à sexta. E aí eu pego, em vez de dividir usando essa regra aqui, eu posso desfazer a raiz novamente, botar 3,
elevado a 6 sobre 3. Isso aqui vai dar 1 sobre 3 elevado ao quadrado, que vai dar 1 sobre 9. Reparem que, numa questão relativamente simples, né, que já a gente vê que tem questões bem mais difíceis, a gente vai ver, mas ele exige tantas propriedades de potência que é lá do fundamental, tá? Que é do fundamental. Aí eu pergunto, alguma dúvida nessa questão? Né? Para mim tá tranquilo, professora. Eu realmente achei que essa daí seria simples, mas 4 propriedades numa questão só. Uma questão só. Peraí, deixa eu só desbloquear aqui, que ele fica... Bora. Tá. Eu tenho que ir buscando essas propriedades de radiciação e potenciação, porque é como eu vou poder abrir a questão, entendeu? É como eu consigo abrir a questão. Então, uma questão dessa, a gente olhar, é simples, depende, né? Depende de como eu vou pegar e trabalhar. Eu estou trabalhando a minha base. Tá? Bora para a segunda. Sempre eu vou pegar e liberar o material, vou procurar liberar o material para vocês na sexta-feira, que, de repente, aí eu já fiz algumas, eu quero ter a chance de resolver, primeiro que a Cláudia, para ver como eu estou me saindo, entendeu? Então, sempre vou deixar assim livre para vocês irem fazendo. Aqui, ó. Às vezes, uma questão, falta também assim, a gente ter a paciência de ler. Eu não sei se é devido ao tempo, assim. Quando eu vejo uma questão, já quero logo resolver. E, às vezes, eu posso pecar. Por quê? Porque eu tenho que ler com atenção, né? Então, olha só, ele diz, um pacote de biscoitos tem 10 biscoitos e pesa 85 gramas. Se ele está com o verbo pesa, é porque ele está se referindo ao pacote. Não é cada biscoito, tá? Se ele botasse pesam 95 gramas, era 95 gramas cada biscoito, mas é o pacote. É dada a informação de que 15 gramas do biscoito corresponde a 90 quilocal. Quantos quilocalorias tem cada biscoito? Então, eu penso o seguinte, se eu quero saber a massa de um biscoito, então eu pego a massa dos 10 e divido por 10. Então, vai pegar 85 e dividir por 10. Então, eu tenho que cada biscoito é 8,5 gramas. Cada biscoito. Tá. Eu tenho ainda o seguinte, que 15 gramas do biscoito faz relação a 90 gramas, a 90 quilocalorias. A pergunta que ele quer é um biscoito que tem 8,5 gramas vai ter quantas calorias?
Tá? Eu sempre gosto de fazer o seguinte: antecipar a minha resposta. Cláudia, o que é isso? É eu ver que numa hora de desespero eu posso eliminar e chutar. Cláudia, tu está me ensinando a chutar. Isso não é correto. Realmente, não é. Eu gosto de resolver. Mas, de repente, tu está no final da prova, não tem mais tempo, não queres perder. Então, eu vou pela eliminação, tá? Eu vou por eliminação. Então, eu vejo o seguinte: se 15 gramas tem 90 quilocalorias, então bora dividir aqui por 2, tu vai ter 7,5. Então, bora dividir aqui por 2, tu vais ter 45 quilocalorias. Então, daí o que eu observo é o seguinte: que 8,5 gramas ele vai ter um valor maior que 7,5. 8,5 é maior que 7,5 gramas. Então, o valor que eu tenho aqui, ele vai ser maior que 45 quilocalorias. E vai ser o maior, não muito próximo, vai ser o maior bem afastado do 45. Então, disso aí, eu já posso eliminar a A, a B e a C. Entendeu? Então, já posso jogar numa situação entre 51 ou 56. Entendeu? E vocês vão ver que vai dar um desses dois. Pensem no seguinte: Cláudia, que assunto é esse aqui? Isso aqui cai numa regra de 3. A regra de 3 simples. Por que regra de 3 simples? Ele envolve apenas 2 grandezas. Cláudia, tem mapa mental sobre regra de 3 simples? Olha aqui. Bem aqui, ó. Regra de 3. Só para apresentar um pouco aqui o nosso material, ele está aqui, olha. Fração, razão e proporção, escala, coisas assim, vem bem com coisas simples, até ele vai... Números complexos, é onde ele termina. Tá? Então, olha aqui de fração. Que a gente pensa assim, é simples. Não, está aqui, ó. Proporção, razão e proporção, escala, cálculo de decimais, entendeu? Então, isso aqui eu vou passar para vocês, mas sempre que precisar, eu vou lá dar uma olhada para ver o que pode me lembrar, tá? Fatoração, produtos, talvez aqui nem tenha regra de 3, mas é dentro de proporção, tá? Então, olhem aqui. Como é regra de 3, eu tenho aqui massa e quilocal, que é calorias. Para 15 gramas, que a unidade é gramas, eu vou ter 90. Para 8,5, eu vou ter X. Cláudia, é só cruzar. De repente,
essa regra de 3 simples, ela não é diretamente proporcional, ela é inversamente. Então, o que eu aconselho? Sempre conversem com a questão, tá? Porque ela pode ser uma regra de 3 simples, inversamente proporcional, aí você erra, porque você está só acostumado a cruzar aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Se para 15 eu tenho 90 calorias, se eu diminuir a caloria, se eu diminuir a massa, diminui a caloria. Então, diminuindo, diretamente proporcional. Vocês vão ver por que esse D, porque em vez de botar seta, quando tiver composta, seta ela complica muito. Então, o D quer dizer que é diretamente proporcional. Quando for inversamente, é um I. O que quer dizer que quando eu for montar, vai ficar 90 está para X, porque sempre desce do jeito que está aqui, assim como 15 está para 8,5. Aí sim, eu cruzo, vai ficar 15x igual a 90 vezes 8,5. Que, na verdade, eu posso botar assim, 15x é igual a 9 vezes 85. Por quê? Porque eu tirei o 10 do 90 e multipliquei por 8,5 para sumir, né? Sumir com essa propriedade, com essa vírgula. Mas está mais para cá. Agora eu vou buscar o seguinte. Eu vou ensinar vocês, ou quem já sabe, né, a evitar muitas multiplicações. Porque no dia de prova, assim, vocês não têm máquina. Então, o quanto vocês puderem ir simplificando, é melhor para não ter que perder tempo fazendo cálculo. Então, o que é que eu posso simplificar aqui? Eu posso dividir isto aqui por 3 e dividir isto aqui também por 3. Por que eu posso dividir? Porque bem aqui existe uma multiplicação. E eu só posso dividir numerador e denominador quando eles estão como fatores. Então, vai ficar aqui 9 por 3 dá 3. 85 que eu não mexi. E aqui dá 5. Tá? Então, x vai ficar igual. Ainda posso fazer uma divisão? Posso. Porque 85 dividido por 5 pode, e 5 por 5 também pode. 85 por 5, 85 por 5 dá, aqui vai ficar 3, 8 por 5 dá 1, 3 por 5 dá 7. Tá? Então, x é igual. Aí sim eu faço a multiplicação, porque não tem mais jeito. 3 vezes 17, 51. 51 quilocal. Quilocal. Tá? Alguma dúvida? Venha aqui, ó. Aí observem o seguinte. Eu não te disse que o valor dava maior que 45? Então, tá certo aí o que a gente fez. Tá? O resultado deu um valor maior que 45.
Então, aí vamos para alguma dúvida? Viram que já deu um pouquinho mais de trabalho, né? Já deu um pouquinho mais de trabalho resolver essa questão, porque eu tinha que ter toda a manha de verificar quanto era um grama, a massa de um biscoito, porque eu não podia trabalhar com os 10 biscoitos, porque eu estou querendo a massa de um só. Né? Ou então teria que multiplicar, verificar dos 10, mas depois dividir novamente por 10. Dividir novamente. Bora para a próxima. Eu acho interessante as provas do Prof. Mate, assim, porque ele traz umas perguntas tão interessantes, assim, no ponto de vista de observações do dia a dia, né? É a matemática em si. Matemática é o dia a dia. Mas aqui eu vou te fazer uma pergunta, quando a gente lê o enunciado. Eu vejo o seguinte, não é obrigação de todos, mas bora ler o enunciado, eu vou fazer a pergunta. No dia do aniversário de João, em 2010, uma pessoa perguntou a idade dele. João respondeu: se eu não contasse os sábados e domingos da minha vida, eu teria 40 anos de idade. João nasceu no ano de... Então, ele não quer contar os sábados e domingos. Para eu sair dessa questão, eu tenho que pensar o seguinte: quantas semanas tem? Quantas semanas tem um ano? Alguém sabe me dizer? Hein? Joyce? Tem que levar em consideração o mês comercial, professora? Por exemplo, 4 semanas por Porque mês? 4 semanas por mês, às vezes 12, né? É 48. É o que eu pensei. Não. Não é levando em consideração o ano comercial, nada disso. Quantas semanas tem um mês? Quantas semanas tem um ano? Agora eu não sei. Bora, conversem aí. Pensem, bora pensar primeiro. Quantas semanas tem um ano? Quantos sábados tem? Vocês vão se espantar. Quantos sábados tem? Quantos sábados a gente deveria ter aula, né? Quantos sábados? Acostumada a contar 4 sábados no mês só. Eu acho que é aproximadamente 52 semanas. 52, Madalena? Por quê? Porque tem mês que tem 5 semanas. Sim, é isso mesmo. Se a gente for conferir só 4, 4 vezes 12, 48. Mas vem cá, tu tens só 28 dias. Tu não tens só 28 dias. E às vezes um sábado cai, o último dia do sábado cai no último dia do mês, e aí tu tens todos os 30 dias, vai ter mais de 4 sábados. Então, na verdade, essa questão, ela saía dessa curiosidade. Eu tinha que saber que um ano é igual a 52 semanas. Professora, então, nesse caso aí,
Porque tem algumas questões que aparecem, né? Levar em consideração mês comercial, ano comercial. Aí, nesse caso que não aparece, tem que ser levado na íntegra mesmo a quantidade de semanas, seria isso, né? Não, não é. Olha só, se tu considerar que o ano tem 365 dias, certo? Bora considerar. Ah, mas tem mês que é 366. Não, tu tem que considerar que é 365. Quando tu dividir 365 por 7, por que por 7? Porque uma semana tem 7 dias. Então, tu vai ter aproximadamente 52, porque vai dar 365 dividido por 7, vai dar 52,14. Então, são 52. Interessante, né? Eu ia errar feio essa daí. Bom, mas aí, isso aí também daria o erro mesmo. E não é só uma questão dessa que cai. Eu te digo o seguinte, tem outras questões dele, parece que nessa prova que também exige os 52 meses, as 52 semanas. Então, na verdade, nós temos, durante um ano, nós temos 52 sábados e 52 domingos. Certo? 52 sábados e 52 domingos. Em um ano. Como ele tem 40 anos, que ele diz, né? 40 anos, ele só está contando 5 dias da semana. Então, aqui é como se fosse, divide 40 por 5, ele teria 8 segundas, 8 terças, até 8 sextas. Entenderam? 8 anos. 8 anos de segunda, 8 anos de terça, 8 anos de quarta, 8 anos, que somando tudo, daria 40 anos. Entenderam? Me falem se entenderam. Acho que eu não entendi, não, professor. Não. Bora pensar o seguinte, ele não diz assim que retirando-se, não contasse os sábados e domingos, humanidade teria 40 anos. Se ele tirou os sábados e domingos, então ele está contando só 5 dias da semana. 5 dias da semana. Entendeu? Até aí, ok. 5 dias da semana. Talvez a gente nem use os 52, mas aqui, 5 dias da semana. Esses 5 dias eu teria 8 segundas, 8 anos. Deixa eu colocar aqui o ano, né? 8 anos. De segunda-feira, 8 anos de terça, até 8 anos de sextas-feiras. Se eu somasse todos os dias, separasse por dias da semana, eu teria 8 anos de cada dia da semana. Porque multiplicando 8 vezes 5, que são os 5 dias, dá 40. 40 anos.
Deu para entender agora? Deu sim. A gente talvez nem use o sábado e o domingo aqui, os 52, mas já serve como curiosidade, né? Se são 8 anos de cada, e a gente sabe que ele teve que passar pelo sábado e domingo, quantos anos tem sábado e quantos anos ele passou de domingo? Hein? Ou ele pulava de sexta para segunda-feira? Entenderam? Ele também foi 8 anos, né? De sábado, 8 anos de domingo, 8 porém anos de sábado, e 8 anos de domingo. Só que o enunciado está pedindo para tirar esses dois, né? no enunciado ele diz que ele viveu, no enunciado ele dá a idade dele sem esses 2 dias. Só que na pergunta ele quer o quê? Resposta. São os 40? Não, nem ele quer o ano, né? Ele viveu 40, a idade mesmo, a idade dele. No caso, ele quer saber o ano que ele nasceu, não é isso? Mas eu tenho que saber a idade. A idade em 2010 dele é os 40, mais quanto? Mais os 8 anos de sábado e domingo? Mais 16 anos? Ele tem 56 anos. Então, no caso, Entenderam? ele O que foi, Joyce? é de 54. Né? Pois é, aí eu quero saber a idade é 2010 menos 56, que vai dar o quê? 1954. Foi o ano que ele nasceu. Vou botar aqui, ano que nasceu. Nunca imaginei fazer assim, nunca. Não sabia nem como responder. O ano que nasceu. A gente olha, né? Parece uma coisa assim, bem, bem boba, né? Mas não é. Professora, só para Diga. relembrar, esses 16 são o quê mesmo? Aí, 40 mais 16, que é igual a 56. O 16 é o quê mesmo? São Só os para 8 anos que ele passou no sábado e 8 de domingo. Entendeu? Eu vou botar essa parte da curiosidade que eu coloquei aqui. Sim. Eu vou colocar aqui do lado, tá? Curiosidade. E isso aqui é a questão. Só para a gente ganhar mais espaço. Só arrumando aqui. Essa parte aqui foi mais para dar curiosidade, de repente, de saber quantas semanas tem um ano, tá? A questão está aqui. Repetindo. Alguém não entendeu? Aqui vai dar 16 anos. Boa pergunta, Edmir.
Que foi? Qual foi a pergunta do Ednei que eu não vi? Ele perguntou se existe outra forma de resolver. Se existe outra forma de resolver? Olha, eu não vi. Eu não vi, não. Eu nem procurei. Nem procurei, porque existe um site que existe um material que ele traz a resolução, mas eu nem olhei. Deixa eu ver se tem aqui, deixa eu ver. Exame, respostas, gabarito. Aqui, respostas objetivas. Está aqui. Local, aqui, bora ver. Te juro que aqui é mais difícil. Ele está buscando transformar tudo em dias. Ele diz, vamos supor que todos os anos passados, até 2010, a partir de um ano X de nascimento, tenha sido 365 dias. Daí, todos os dias que viveu, nascido, que José viveu no seu nascimento, foi, até 2010, foi 365 dias. Não, gente, pelo amor de Cristo. Eu vou mandar essa resolução para vocês. A folha, só uma resolução. Pois é, muito, muito difícil, muito. Não, pira a paz, não quero mais. Vem aqui. Olha aqui, ó. Olha a diferença. Acho que quiseram ali. O que é que eu faço? Eu pego os 40, divido pelos 5 dias, para eu ver que somando as segundas, e somando terças, quartas, quintas, sextas, eu vou ter 8 anos cada uma. Então, 8 anos segunda, 8 anos terças, eu vivi 8 anos de quarta, só que eu sei que a minha semana ela não vai passar de sexta para segunda. Então, eu também vivi 8 anos no sábado e 8 anos de domingos, né? Então, eu tenho 16 anos que ficaram de fora quando ele disse que viveu apenas 40, tem apenas 40 anos. E aí eu somo com os 16, que vai dar 56 anos, é a verdadeira idade dele. E aí, para eu saber uma idade, quando eu tenho a idade, né, digamos, eu estou com 55, e a gente está em 2025, então 55 menos 2025 menos 55 vai dar 1970, que foi o ano que eu nasci. Entendeu? Mas se vocês quiserem ver aquela resolução, eu mando para vocês. Mas eu não olho nem, porque eu acho que já é mais difícil do que se a gente for pensar dessa forma aqui. Tá? Qualquer dúvida, quando forem estudar, não, deixa eu olhar de novo. Alguma pergunta? Madalena? Não, não é pergunta, é só questão de prestar atenção no enunciado, né? Que ele diz, eu teria 40 anos de idade, não que ele tem 40 anos de Eu idade. teria, sim, eu Isso é teria se tivesse somado, tirando, né, os sábados e domingos. sim. Tá? Bora ver a quarta. Quarta questão. Quarta questão.
Numa papelaria, pacotes contendo 500 folhas de papel são armazenados em pilhas. Cada folha tem 0,1 milímetro de espessura. Ignorando a espessura do papel utilizado para embrulhar os pacotes, podemos afirmar que a altura de uma pilha com 60 pacotes aproximadamente igual à altura de um gato, uma mesa. Aí vai dizer, pô, mas que tamanho é um gato? A gente vai conversar. Então, a questão é o seguinte. Eu tenho que uma folha ele é 0,1 milímetro. Bem fininho, né? Então, 500 folhas que é um pacote, corresponde a um pacote, vai ser 500 vezes 0,1. Então, isso aqui vai dar 50 milímetros. Cláudia, vai ficar sempre nessa transformação de só para milímetro, vai ver o seguinte, lá adiante, tu precisas transformar para metro ou para centímetro. Mas, por enquanto, não mexe ainda nessas unidades. Então, eu transformei uma folha, transformei num pacote, e agora eu vou transformar na pilha, né? Uma pilha com 60 pacotes, ele vai ter 60 vezes 50, que vai dar 3.000 milímetros. Agora, sim, eu venho bem aqui, olha, metro, decímetro, centímetro, milímetro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. São os múltiplos e submúltiplos do metro. Lado fundamental, né? Lado fundamental. Reparem que essas questões que a gente está fazendo até agora, todas são fundamental. Todas. Nada exigiu assunto do médio. Então, eu estou bem aqui em milímetro. Eu tenho que voltar 1, 2, 3 casas, eu vou estar no metro. Então, eu voltando, isso aqui é igual a 3 metros. Então, essa aqui é a altura de 60 pilhas de 500 folhas de papel, uma em cima da outra. Aí eu venho aqui. Será que o meu gato, a Gina, daqui de casa, tem 3 metros? Não, né? Uma mesa comum tem 3 metros? Não. Nem a mesa da mamãe, que cabe 8 pessoas, não tem 3 metros. Uma pessoa adulta, toma-te, um gigante, a porra. Não tem, né? Um prédio de 3 andares, também não é. Então, é aqui, ó. A altura, porque ele está falando lá em cima, olha. A altura de uma sala de aula.
o pé direito de uma sala de aula, ou uma sala qualquer, ela tem que ter aproximadamente 3 metros. Entenderam? Eu iria ficar entre a pessoa e a sala. Por que tem pessoas que chegam a 3 metros, né? Pois é, mas tem pessoa com 3 metros, Madalena. Hein, Madalena? Não sei. É, só se Deve for um avatar, né? Chego perto, mas não chega a 3 metros, mas eu chego perto. Tu, Joyce, tu chega a 3 metros? Quase lá. Quase lá, né? Então, uma questão dessa, dá para fazer? De todas, eu acho que essa foi a mais tranquila. Mais tranquila? Só afastar esse valor da pilha para cá. Economizando espaço aqui. Questão mais tranquila, né? Questão? Alguma dúvida? Alguma dúvida aí? O Ednei, eu acho que nem está participando. Ele disse que o microfone dele tá ruim, professora. Aí tá só digitando no chat. É. Deixa eu ver aqui. Ednei, existe outra forma de resolver o microfone? É porque agora que eu estou lendo, pessoal, vou precisar sair. Olha, Robson, quero participação sua, Robson. Robson é nosso amigo lá do Marajó. Tá? Participar. Questão 5. Olha só essa questão 5. Uma questão dessa, o aluno olha e diz assim mesmo, não sei nem por onde sair. Vou chutar. Essa bichinha é bonita. Essa é. Bora ver o seguinte, dar uma dica para vocês. Toda vez que vocês verem um número elevado ao quadrado menos um outro número elevado ao quadrado, acende uma luz dizendo fatoração. Eu tenho que lembrar o seguinte, que A ao quadrado menos B ao quadrado, isso aqui é A mais B, que multiplica A menos B. Fatoração. Olha aqui no nosso material. Fatoração. Está bem aqui, ó, página 25. 25. Radiciação. Fatoração, olha aqui. Lindo. Fator comum, agrupamento, entendeu? Então, é fatoração. Não tem jeito. Esse caso aqui, uma diferença de 2 quadrados vai se transformar num produto da soma pela diferença. Tá? Também fundamental. As primeiras questões do Profimate é do fundamental. 2011 até agora só fundamental. Tá bom? Então, bora ver o seguinte. 66
meia elevado ao quadrado, menos 3, 4 elevado ao quadrado. Isso aqui é igual, é o A e o B, né? Se eu olhar isso aqui é A ao quadrado, e isso aqui é o B ao quadrado. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 1, 2, 3, 4, 5, e um 4 aqui no final, vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, 2, 3, 4, 5. Então, reparem, é mais fácil eu perder e errar pela quantidade de número do que por causa da operação. Porque aqui, se eu perder um 3 desse, tá bom. Quando eu somar aqui, desse lado vai dar 10.000, não. Reparem que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, então vai dar isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Ó, 4 e 6, 10, vai 1. 3 e 3, 9, 10, vai 1. 6 e 3, estou bem aqui já, estou conferindo aqui, ó. Estou conferindo aqui. 4 e 6, 10, vai 1. 3 e 6, 9 e 1, 10, vai 1. 4 e 6, 10, 10, vai 1. Então, a gente está nesse aqui, aí vai 1. Nesse aqui, vai 1, aí chega nesse. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Vezes. E nessa diferença aqui, 6 menos 4 dá 2. E eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é, todo esse número aqui, 3, 3, 3, 3, 3, 2, vezes 10, aí eu confiro, 6. Seria aqui letra A. O que acharam dessa? Hein? Deixa eu marcar isso daqui, que eu não marquei. 154. 1954. O que acharam dessa questão? Deixa eu ver se estão falando alguma coisa aqui no chat. O que acharam dessa? Mais fácil? Tranquila também. É, né? Só tinha que lembrar a parte de fatoração, né? Transformar fator em produto, produtos notáveis ali. Bora ver outra. Quando eu resolvi essa questão aqui na minha prova, eu depois usei ela na minha tese do mestrado. Que na minha tese do mestrado era eu pegar e resolver questões com o meu olhar, as questões as questões de geometria, as questões de geometria
resolvidas da minha forma. E aí essa questão eu puxei para resolver depois. Então, bora ver agora como é que é comum a gente ver esse tipo de questão. Olá. Eu sempre gostei muito da parte de geometria, tanto é que na qualificação do mestrado foi a prova que eu gostei, porque caiu toda a geometria, eu acertei. E a gente faz a qualificação, conforme está na metade do curso, a gente tem que fazer a prova de qualificação. Enquanto não passar na qualificação, tu tem 2 chances, tu não és aprovado no mestrado. Tá? Então, o mestrado é assim. Ele coloca o seguinte nessa questão. Na figura ao lado, as retas R e S são paralelas, a uma distância de 2 metros uma da outra. Então, peraí, bem que eu já sei que caindo perpendicular, isso aqui vale 2 metros. 2 unidades, né? Uma da outra. AB é um segmento unitário. Então, bem aqui, de A a B vale 1. Tá? X é um ponto na reta com AX igual a 5. Então, daqui até aqui, vale 5. AX vale 5. E P é o pé da perpendicular baixada de B sobre AX. Ele está dizendo que daqui do P, do B, sai uma reta e chega aqui perpendicular. Então, eu vou só botar aqui, ó, mostrando que ela é perpendicular. E que essa reta vale, é o que ele quer saber, quem é PB. Quanto vale PB? A gente olha assim, pensa que é uma questão muito difícil, não é. Bora pensar o seguinte. Se eu pegar o que é a área de triângulo, não é meio da base vezes altura. É isso a fórmula? Meio da base vezes altura. Se eu olhar esse triângulo aqui, se eu pegar ele, tá? Deixa eu ver se eu recorto. Recortei tudo, vou voltar. Se eu pegar o triângulo, copiar ele assim, ó. Aqui está a base. E bem aqui fora está a altura. Porque a altura é eu ver o ponto mais alto do triângulo e projetar ele perpendicularmente ao solo. Então, aqui está a base e aqui está a altura. Mas se eu olhar também o triângulo, se eu desenhar ele assim, ó, eu pegar ele e deitar, estou com o mesmo triângulo, tá? Isso aqui é a altura, eu vou chamar aqui de H grande, tá?
Isso aqui vai ser uma altura. E isso aqui vai ser uma base. Bora chamar essa de Bzinho, B grande. Então, é altura em base, as duas, porque, olha, está perpendicular. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho AB e a altura, que é X, que é H grande. Então, eu posso dizer que para esse triângulo, a área dele é meio de AB vezes H grande. E esse aqui, ele é B aqui, P aqui, A e X. Então, eu posso dizer que a área dele é meio de AX vezes BP, que é a altura pequena. Estão entendendo? Estão entendendo? Joyce, responde. Por enquanto, sim. Então, essa área vai ficar meio. AB vale 1. A altura vale 2. Eu corto aqui e aqui, o resultado dá 1. E essa área aqui, ela fica meio. AX vale 5. E BP é o que eu quero saber. Mas, olha, o triângulo é o mesmo, eu só estou vendo ele de uma posição e de outra. Eu só estou vendo ele em posição diferente, mas a área é a mesma. Então, eu posso dizer que essas duas áreas são iguais. Eu vou pegar, puxar isso para cá. Deixa aqui mesmo. Vou dizer que essa aqui é igual a essa. Então, vai ficar aqui 1 meio de 5 BP é igual a 1. Eu passo 2 multiplicando, vai ficar 5 BP igual a 2. BP é igual a 2 sobre 5. Letra C de Cláudia. Vocês teriam essa visão? Ainda não tenho essa visão Thundercat. Olha, é uma questão, como o Ednei disse, bonita, é bonita, mas vou te dizer o que acontece. A gente está muito acostumado a calcular a área de triângulo, onde a altura está dentro do triângulo. Se ela estiver fora, a gente já não sabe calcular. Não é verdade? Que é o caso aqui. A gente não consegue aplicar a fórmula da área nesse tipo de triângulo. A gente só sabe aplicar nesse aqui, porque a altura está ali dentro. A minha tese do mestrado era justamente esse tipo de questão. Quando eu tenho a base aqui, mas a altura está fora. E eu tenho que lembrar que a altura é aquilo que pega o ponto mais alto da função, o ponto mais alto da figura, até a base, até que ele caia perpendicular à base. Mas essa base não é obrigatoriamente... esse perpendicularismo não está dentro da base, ele pode estar fora. Ele é uma projeção, entendeu? Então, quando ele te diz assim, que a altura, elas são paralelas e a distância é de 2, ele já está dizendo aqui, ó, marca aqui 2. É a distância entre as duas retas. Então, ele já está dando a altura do triângulo. Numa outra
perspectiva. Entenderam? Questão bonita, realmente. Ainda tem o seguinte, estudar para uma prova dessa não é só estudar para o profimático. Vocês já estão estudando para qualquer concurso que puxe a específica de matemática. Entendeu? Porque vocês estão vendo o que precisa para estudar, para fazer uma boa prova dentro dessa área. E a gente vê aqui que vem das questões mais simples, que simplesmente a gente não sabe. Né? Questões talvez bobas, mas não são bobas. Quando eu digo bobas, porque a gente acha que, olha, não, é tranquilo. Questão 7, olha aí, leitura de gráfico. Pode-se dizer que aqui já é médio? Ainda não. Ainda não, porque quando tu olhas um livro do fundamental que tem lá, trabalhar com gráficos, observações, tabelas, isso aí não é médio ainda. Base é lá do fundamental, que eu tenho que começar a ver leitura de tabela e leitura de gráfico. Então, ele diz assim, o gráfico acima, posso passar para essa? Teria como achar, uma pergunta que a Dinei fez aqui, teria como achar pelo triângulo APB por Pitágoras? Bora voltar lá na questão, para a pergunta do Dinei. APB por Pitágoras, bora ampliar aqui. Ednei está perguntando o seguinte, se eu pegar, já que aqui também é um retângulo, se eu pegar isso aqui e aplicar Pitágoras, se eu tenho como? Bora pensar o seguinte, Ednei. Para eu ter Pitágoras, eu tenho que ter um lado, um cateto, tenho. O outro que eu quero saber, perfeito. Mas eu tenho aqui o valor? Não tenho. Eu tenho que dele, de A até X, é 5. Então ficaria 5 menos X. E aqui ficaria o Y, que eu quero saber. Eu não estou com duas variáveis? 5 menos X e Y. Eu estou aqui com duas variáveis. Eu iria aplicar Pitágoras e não iria sair para canto nenhum. Aí, porque aqui ficaria um outro valor, eu ia enrolar mais. Entendeu? Para eu aplicar Pitágoras, eu tenho que saber um valor aqui e um aqui. Conheço esse, ok. Conheço esse, mas desconheço esse. Então, eu posso aplicar Pitágoras. Tá? Bora ver para a próxima. Opa. Questão 5, né? Questão 7 agora. Deixa eu recortar, levar para lá para a gente riscar. Questão 7. Ele diz assim, o gráfico acima mostra a quantidade de aparelhos de ar-condicionados
vendidos por semana numa loja do Rio de Janeiro, em janeiro de 1991, a dezembro de 1993. Ele vai de 91 até 93. Aí ele diz, o gráfico indica que, letra A venda de aparelhos de ar-condicionados cresceu constantemente. Olha o que eu faço. É errado, porque é um gráfico constante? Não. Ele vai aqui, aí decresce, vai alternando, cresce, aí vai embora, decresce, de novo, cresce. Então, ele não é um gráfico constante. Cresce constantemente, não. B. Já ia cortar essa daqui, né? B. A venda de aparelhos de ar-condicionado permanece constante. Para ele permanecer constante, ele tinha que fazer um gráfico assim, ó. E não está acontecendo. Então, está fora essa. A venda dos ar-condicionados foi maior em julho de 2013, olha aqui, embora veio julho de 2013. Bora arriscar. Julho de 2013, do que em julho de 93, 2013 já, do que julho de 91. Olha aqui o julho de 91. Então, o que a gente vê aí? Foi maior? Sim. Sim, né? Letra C. Por que as outras são falsas? Bora ver, só para analisar. O aparelho de ar-condicionado, a venda dos aparelhos de ar-condicionado foi maior em outubro de 91. Outubro de 93, está bem aqui. Do que em janeiro de 92. Olha, janeiro de 92. Pô, deu lá em cima. Então, está errado, porque é o contrário aqui, né? Não é menor. Aqui não é menor. Não é maior, é menor. Ah, está errado por isso. É menor do que em 92. Não. Aqui em 92, né? Foi aqui. O outro foi aqui, é menor. A venda dos aparelhos foi menor no verão de 92 do que no verão de 93. Não tem nada a ver, não estou nem falando em verão, ele está falando aqui em meses, né? Então, aqui está errado por causa dessa palavra, verão. Eu ia ter que saber quando é o verão dos meses. Não. Primeiro, porque do verão... Eu ia ficar batendo cabeça, né? Quando será o verão? Pois é, e o verão não vai pegar só um mês, ele vai pegar vários meses. Então, daí já sabe que não vai alternando, né? Vai alternando cada mês. Então, uma questão dessa era mais simples, né? Concordam? Tem que acertar quantas, professor? Eu tenho 2 garantidas. Se eu fosse fazer 2, era de certeza. Olha, quando eu fiz... Eu gosto de contar essa história porque eu sou muito pé frio para chutar. Quando eu fiz a prova do Profimate, eu fiz o seguinte. Começou que eu fui para a cidade errada fazer a prova. Quando eu cheguei em Bragança, pensando que a prova era em Bragança, não, quando eu cheguei em Capanema, pensando que a prova ia ser em Capanema, a prova era aqui em Belém. Aí eu tive que voltar para Belém, de madrugada. De madrugada não, saí de Capanema umas 8 horas para chegar aqui, quase meio-dia, porque demorou tanta viagem. Quando eu
cheguei aqui, eu fui já, nem almocei, já fui direto fazer a prova, porque eu não queria perder a prova. E aí eu fui fazendo a prova e adrenalina lá em cima. E eu lembro que eu peguei, resolvi algumas de tanto, fui resolvendo de marcar e dando resposta certa. E numa dessa eu peguei, digo, cada questão de marcar valia 1 ponto. E cada questão de resolver valia 10. Então, eu tinha que fazer 10 de marcar para ter eu tinha que fazer 10 de marcar e uma só de resolver, para bater 10 pontos. Aí eu parei de fazer a de marcar e fui para a de resolver. Resolvi a primeira e eu sabia que eu fazia e dava certinho no final. Então, eu sabia que estava certo. Aí eu fui para a de marcar, de resolver. Aí eu resolvi a primeira. Quando eu fui resolver a segunda, eu estava tão cansada, aí eu parei assim, fiquei pensando na prova. Quando eu deu a luz de eu resolver a segunda, aí eu puxei a caneta não escrevia. Eu fiquei olhando para mim. Aí eu rápido virei para ele e disse, tem uma caneta? Aí ele balançou a cabeça dizendo que tinha e me emprestou a caneta. Eu abaixei a cabeça e toma, te estou escrevendo. Então, ele pensou assim, que essa mulher ficou um tempão sem fazer, e quando baixou a cabeça, foi destruindo. Quando eu terminei as 3 questões que eu tinha certeza que eu tinha acertado, porque resolveu, eu achei simples, eu voltei para as outras. Tinham 10 de marcar para eu fazer ainda. Eram 35, cada um valia 2 pontos, era 35 de resolver. Eu tinha feito 25, faltavam 10. Aí eu peguei, olhei, não dava mais tempo. Aí eu fiz o seguinte, eu chutei tudo C. Quando eu chutei tudo C, tudo C de Cláudia. Eu acho que deve ter dado os 2 C, o resto tudo diferente. Aí eu fiquei muito chateada. Desde aí eu digo, eu não tenho que chutar C, eu tenho que resolver. Para chutar, eu sou uma tristeza. Se tivesse jogado D de Deus, tinha dado certo. D de Deus, faltou isso. Faltou isso, olha. Foi um fracasso, acho que eu chutei. Mas, mesmo assim, eu fui a única mulher na turma e eu fiquei ainda em 4º ou 5º lugar. Foi a minha colocação. Uma colocação boa. Deu para brilhar. Olha só, mais outra questão, tá? Um grupo de jovens, isso aqui é típico aqui a gente já está começando a entrar em algo que cai também lá no médio, né? Porque isso aqui é a equação do 2º grau, problema envolvendo a equação do 2º grau. Aqui, ó. Problemas de equação do 2º grau. Então, isso aqui é um assunto que ele cai lá no fundamental, quando a gente vê o 9º ano, mas também a gente revê, porque eu falo sempre que o 1º ano ele é revisão do teu 9º, né? Porque a gente vai ver ali função do 1º grau, função do 2º, e na equação do 1º e do 2º, que talvez a gente não consiga fazer essa relação, porque a gente tem um 9º ano quebrado, que a gente às vezes não consegue ver tudo isso, consegue. O certo era ver toda a função do 1º grau, toda a função do 2º grau, entrar em além das equações, só entrar em função mesmo, e a gente não consegue. E aí o 1º ano seria algo melhor, né? Então ele diz assim, um grupo de jovens aluga por R$ 342 reais, uma van para passeio, findo o qual 3 deles
saíram sem pagar. Ah, caloteiros. Os outros tiveram que completar o total, cada um deles com R$16 a mais. O número de jovens era. Então, a primeira coisa que eu não sei aqui, eu não sei o P, que é o preço por pessoa, que cada um vai pagar, e X, que é o número de pessoas, o número de jovens. Concordam? Eu não tenho o preço que cada um vai pagar e nem tenho o número de jovens. Mas o que ele quer na questão é isso aqui. É justamente o número de jovens. Aí eu penso o seguinte, o preço seria 342 dividido por X. Isso aqui seria o preço que eu pagaria. Só que ele diz que faltou 3 pessoas. 3 pessoas não pagaram. Então, se eu pegar 342 e dividir para X menos 3, porque eu estou tirando as 3 pessoas que não pagaram, eu vou ter P mais 19. Reparem se vocês conseguiram acompanhar o que eu fiz. Eu peguei 342, que era o preço. Se cada um fosse, todos os X pessoas fossem, tirei as 3 pessoas, e aí ficou P mais 19, que é justamente bem aqui. Ele diz, olha, os Não é jovens... P mais 16? Oi? Não seria P mais 16? Por que 16? Que não é 16 a mais que eles teriam que pagar, os outros jovens? 19 aqui, ó. P mais 19 a mais. É 19. Ele diz, o grupo de jovens alugou por R$342 uma van para um passeio, sendo que dos quais 3 saíram sem pagar, os outros tiveram que completar o total, pagando cada um deles 19 a mais. Então, por isso que é 19 aqui. E aí, eu chego nessa equação aqui, nesse sistema, né? Então, P mais 19 e P lá em cima. Aí eu penso o seguinte, eu vou fazer um pelo outro, né? Se eu jogar aqui, eu posso ver o seguinte, que P deixa eu ver onde eu posso. Vou jogar essa equação aqui. Vou jogar aqui dentro. Estou indo por substituição. Por substituição. Então, vou substituir no lugar do P o valor 342 sobre X. Então, vai ficar assim, 342 sobre X menos 3 igual a 342 sobre X mais 19. Aqui, o MMC é X e multiplica X menos 3 na equação. Então, tudo isso aqui
dividido por isso, sobra o x. Aí, x vezes 342 vai ficar 342x. É igual a tudo isso dividido por x, eu corto x com x, vai sobrar x menos 3. X menos 3 vezes 342 vai continuar 342 x menos 3. Mais tudo isso aqui dividido por 1 dá isso aqui. Vezes 19 vai dar 19x menos 3. Ah, Cláudia, embaixo aqui, tanto aqui quanto aqui, não tem que ficar 342, não tem que ficar x menos 3. Como tem que ficar em toda a parte da igualdade, eu não preciso colocar, porque eu estou distribuindo para cada termo aqui esse valor. Então, eu não preciso deixar ele embaixo. Agora, eu vou pegar e fazer essa multiplicação. 342x igual a 342x menos. Presta atenção numa coisa, eu não vou multiplicar, não vou fazer essa multiplicação. Vou deixar assim. Mais 19x² menos 19 vezes 3x, ou 19x vezes 3. Reparem que esse aqui, posso cortar com este aqui, porque eles são simétricos. Tá? E quando eu pegar 342 e dividir por 19, porque olha só, aparece 19 aqui, aparece 19 aqui. Então, dá uma olhada e vê logo se 342 divide por 19. 34 dividido por 19 dá 1. Sobra quanto? Sobra 17. Abaixo 2. Aqui vai dar 8. Porque, olha, 8 vezes 2, 72, 1, 2, 7, 19 vezes 8, 72, 1, 7, 9, 16 e 1, 16, não, 14. Dá quanto essa divisão? 342 dividido por 19. Dá 18 mesmo. Então, isso daqui vai dar, eu simplificando, a equação vai ficar dividindo tudo por 19. Vai ficar x² menos 3x menos 3 vezes, isso aqui vai dar 3 vezes 18. 54 igual a 0. Então, isso aqui cai numa equação de segundo grau. Né?
que eu posso resolver, mas como aqui vale 1, eu tenho dois números que é a soma x' mais x duas linhas tem que dar 3, e x' vezes x duas linhas tem que dar menos 54. Dois números que é a soma de 3 e o produto de 54. Quem seria? Hein? X' dá 9, e x duas linhas dá menos 6. Aqui. Vocês dominam soma e produto? Hein? Vocês dominam soma e produto de raízes? Ou tem que fazer? Hein, Joyce? Eu aprendi com aquela sua lista, professora. Sim. A gente tem que ter... uma questão dessa resolver. Não sei por soma e produto. Pô, tu já fizeste mais difícil, que foi chegar na equação? Resolve a equação. Só não pode perder uma questão porque eu vou tentar adivinhar, entendeu? Então, quando vocês forem refazer ou estudar novamente, façam, resolvam a equação, entendeu? Resolvendo a equação. A equação do segundo grau. A gente tem soma e produto, mas pode resolver. Só que X, lá no início, foi colocado como número de pessoas, né? Então, o X ele tem que pertencer ao conjunto dos naturais. Não pode ser negativo, não pode ser fracionário. Eu tenho uma pessoa e meia. Não pode, tu vai matar uma pessoa. Então, isso aqui não convém. Não entra no contexto da questão. Então, resposta: 9 jovens. Para ver? Aqui, ó. 9 jovens. Certo? Foi uma questão que deu um pouquinho mais de trabalho, né? Um pouquinho mais de trabalho. Alguma pergunta? Bastante trabalho, né, Ednei? Porque tu tinhas que ter em mente aqui essa montagem de questão. Mas eu te adianto o seguinte, todas as vezes que vocês forem resolver questões com esse tipo de problema, ele vai te dar assim, um grupo de pessoas alugou um negócio, portanto, tantas não pagaram. Então, tu já sabe que vai cair nesse estilo. A vantagem que eu digo da matemática é porque, com o tempo, de tanto tu resolver as questões, tu consegue, quando começa a ler a questão, tu já consegue ver qual é o assunto. Entendeu? Mas isso aí, claro, quando tu faz aquilo que a matemática exige para tu aprender. Exercícios. Bastante exercício. Tu vais ver que todo o tempo cai. Por que a gente consegue aprender equação do segundo grau? Que lá no início é tão difícil a gente gravar a fórmula de Bhaskara. Porque a gente começa a fazer bastante exercícios e aí a gente consegue gravar a equação do segundo grau. Entendeu? Por uma questão de exercício. Por isso.
Questão 9. Questão 9. Questão 9. Bora ver se a gente consegue resolver, porque o que eu quero, antes de começar a resolver, vou deixar aqui, questão 9. Questão 9 aqui. Antes de começar a resolver a questão 9, eu quero fazer o seguinte, eu quero ir aqui no material, que é dos mapas mentais, né? Aqui, resumo tal, resumo mapas, e bater nessa parte bem aqui com vocês, olha. Análise combinatória, página 105 a 115. 115, 105. Aqui. Bora jogar um pouco de sinceridade. Quem aprendeu análise combinatória no ensino médio? Hein? Eu não aprendi. É um assunto que por uma questão assim não vou dizer displicência, não, que não é a palavra displicência, mas é um assunto que a gente fica a desejar lá no médio, porque professores têm receio, melhor, professores não sabem ensinar. Eu não queria dizer essa palavra, mas é isso. Eu vou tirar aqui do emparelhamento, eu vou buscar aqui. Parar de compartilhar para a gente ver aqui. O professor, para ele ensinar análise combinatória, ele tem que estudar. Estou falando com futuros professores, né? Então, é muito mais fácil eu pegar e ensinar função, ensinar até geometria, do que eu ir para ensinar uma matéria que praticamente todo mundo sente dificuldade, que é justamente a parte de análise combinatória. Então, para esse assunto, eu queria dar uma aula de análise combinatória para vocês. O que vocês acham? Uhum. Porque, senão, o que eu vou estar fazendo é enchendo vocês de exercícios sem tu estar entendendo, sem tu saber o assunto. Entendeu? Então, é aí que a gente vai começar a fazer a diferença no curso. É eu pegar um assunto que eu não vi no médio. Eu não vi no médio análise combinatória, Cláudia. Ou então o que eu vi foi muito assim superficial, ele não passou de princípio multiplicativo. E a gente sabe que a análise combinatória não é só princípio multiplicativo. Porque senão o que vai acontecer é que tu vai sempre, quando estiver dando aula, bora pensar o seguinte, tu não vais ficar só um aluno do fundamental, né? Eu espero que vocês cresçam bastante
para poder pegar aluno do médio, para ir adiante, fazer o mestrado. E aí, no mestrado, a gente nem vê tanto isso. Porque se a gente for olhar na graduação, a gente não vê. A gente não vê mais análise combinatória. Então, a gente ou estudou no médio, ou vai estudar por tua conta para poder voltar a dar aula. Porque dentro da graduação, tu não tens uma matéria que envolva esse assunto. Então, eu tenho que estudar separado. Tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero passar para vocês o mapa mental, com todos esses resumos que tem lá, e pegar na próxima aula, porque não dá tempo agora, já tem só 12 minutos, mas pegar na próxima aula e ver o assunto análise combinatória. Aí a gente vai detalhar. Por que eu te digo isso? Porque tem provas que o que tira o aluno, o candidato da jogada, é justamente as questões mais difíceis. Porque quando tu for botar um sarrafo, né? Bora botar um sarrafo. A maioria fez todas as faces. Então, o que vai diferenciar são as questões difíceis. Porque todo mundo está acertando as faces. Então, essas questões difíceis são análise combinatória, estatística, não é esse negócio de média, mediana, é desvio padrão, variância. Aí vem o quê? As questões de sistema, que são questões brabas mesmo, tem questões de sistema com 4 variáveis. As questões de números complexos, as questões de geometria, tá? Que não é todo mundo que domina a geometria. Então, certos assuntos, tudo bem, a gente vai passar resolvendo, ali a gente lembra, mas outros não. A gente vai ter que lembrar o que é uma permutação circular, o que é permutação, o que é arranjo, o que é combinação, tá? Então, na próxima aula, a gente dá uma pausa na resolução da prova e a gente vai o quê? Resolver não, ver teoria. Teoria que deveria ter do ensino médio e não tivemos. Tá certo? Agora eu pergunto, alguma dúvida até aí no que a gente fez? Que a gente fez só fundamental. Agora que a gente começou, vamos começar a falar de gente grande. Alguma dúvida? Esses 10 minutos é para vocês falarem o que acharam do curso, o que estão achando, se era o que vocês estavam esperando, se a gente tem que melhorar, digam lá. Essa última precisamos trabalhar mais vezes. Sim, sim. Essa que a gente fez de equação de segundo grau, que foi a nossa última, né? Ela é um problema recorrente dentro de equação. Então, se vocês pegarem livros com problemas de equação do segundo grau, vai ter questões assim. Vai ter questões dessas, entendeu? Então, a gente depois que terminar de resolver várias provas, tem tempo ainda o suficiente. A gente vai começar a resolver questões assim, olha, essa daqui é igual àquela que a gente fez, tal. Vamos pegar. A partir de agora, a gente vai começar a pegar, a partir desse curso agora, a gente vai começar a escolher questões difíceis no nível que a gente está estudando. De equação de segundo grau, de análise combinatória, de geometria analítica. A gente vai começar a procurar questões que realmente vão crescer a gente. Não vamos pegar questões que ali é simples, é só uma substituição. Não, a gente vai pegar questões que trabalhem mais. E o que não falta, eu tenho muito material que é só de questões brabas mesmo, questão boa de resolver. Então, é aí que a gente vai cair, nesse tipo de questão. Só que não é agora, né? Agora a gente só está arrumando o lastro. Mais alguma pergunta? Maria Madalena.
e Madalena, né? Estamos com as Madalenas aí. Alguma pergunta? Não, nenhuma pergunta. Não. Deu para aprender alguma coisa? Deu. O Pedro está aprendendo. Oi, Pedro. Olha aí, Olha, o Robson, não sei se está presente, mas eu quero que o Robson participe mais, tá? Ednei, da próxima vez, procura um fone bacana para o teu celular, para participar, tá bom? Então, a gente fica aí, vou dever 7 minutos para vocês, tá? Mas não adianta entrar no assunto e não terminar, tá bom? Fica por aí a nossa aula. Um grande abraço e obrigado pela confiança de estarem fazendo meu curso, tá? Fiquem com Deus. Vou mandar o resumo agora. O resumo e vou começar a baixar a gravação, tá certo? Aqui encerro a gravação já.